Bom, quando uma tempestade daquelas cai sobre a cidade, eu acho que a preocupação imediata da maior parte das pessoas é só abrir o guarda-chuva a tempo, né? Com certeza. Ou talvez tentar desviar de uma poça gigante na calçada. Pois é. A água cai, molha o chão e a vida simplesmente segue. Mas para quem estuda e projeta a infraestrutura que mantém a gente a salvo, essa mesma chuva, no exato instante em que ela toca o asfalto, ela vira tipo o gatilho de uma verdadeira bomba relógio matemática. Nossa, é uma mudança de perspectiva muito radical. Porque aí a gente deixa de olhar para a chuva só como um evento meteorológico comum. Exato, não é só o clima. Não, de forma alguma. A gente passa a encarar a chuva como um problema tridimensional super complexo. É transferência de massa, transferência de energia. E exige respostas exatas da engenharia, sabe? O caos ali da natureza tem que ser traduzido em ordem estrutural. E essa é exatamente a lente que a gente vai usar no nosso mergulho de hoje. A base para essa nossa análise detalhada vem de um material acadêmico bem denso, mas que é fascinante. Muito fascinante. É baseado em trechos da unidade 1 do livro Hidráulica Aplicada e Hidrologia. E a nossa missão hoje é extrair aquele conhecimento essencial para quem estuda engenharia e, claro, para as mentes curiosas da nossa audiência. A gente vai dissecar o ciclo da água. Isso. Mas olha, quem nos ouve pode esquecer aquela aula básica de ciências do colégio. Aqui o objetivo é entender a água como um sistema físico rigoroso mesmo. Focar bastante nas bacias hidrográficas e na mecânica escondida por trás da precipitação, evapotranspiração e infiltração. É um prato cheio. Ok. Vamos desvendar isso. Como que a engenharia hidrológica consegue, na prática, transformar uma nuvem escura no céu em dados palpáveis, em algo que dá para calcular? Bom, o primeiro passo para entender isso é pegar a própria definição da disciplina, né? O material cita uma definição clássica do Dinman, que diz que a hidrologia é a geociência que não só descreve, mas que se propõe a prever a ocorrência da água doce. A prever. Essa palavra é forte. É a palavra essencial aí, porque para prever qualquer coisa, a gente obrigatoriamente precisa quantificar. A engenharia meio que ignora aquela visão poética da chuva caindo e foca nas trocas exatas de volume. Troca com a atmosfera, as interações físico-químicas ali no solo. Sabe que, lendo as fontes para preparar essa análise, me veio uma imagem super clara na cabeça. Eu fiquei imaginando o planeta Terra inteiro como se fosse um sistema de ar-condicionado colossal. Um ar-condicionado. É, um ar-condicionado gigante integrado a uma rede de encanamento global e o motor, o que faz o compressor desse ar-condicionado funcionar sem parar é o calor do sol. O sol fica injetando energia de forma constante para forçar a água a mudar de estado físico, né? Sim, de líquido para gasoso e vice-versa. Isso, do estado líquido lá nos oceanos e rios para o gasoso na atmosfera. Olha, essa analogia do compressor do ar-condicionado funciona muito bem. Ela ilustra um esforço mecânico que nós humanos simplesmente não conseguimos enxergar no dia a dia. Totalmente invisível para nós. Sim. E o texto de origem revela que a escala dessa injeção de energia térmica é absurda. Para a água líquida na superfície conseguir quebrar as ligações moleculares dela, tipo... Para conseguir evaporar, de fato? Exato. Vencer a pressão atmosférica e evaporar. Isso exige o consumo de umas 585 calorias por grama de água. Isso considerando a água a uns 25 graus Celsius. Caramba! 585 calorias por grama. É um valor termodinâmico gigantesco. É uma transferência de calor brutal acontecendo em silêncio, nos oceanos, rios, lagos, o tempo todo. Nossa, e o que mais me deixou impressionada é quando o texto coloca os seres vivos no meio disso tudo. A vegetação, especificamente. Ah, sim, o papel das plantas. É aí que entra aquele conceito de evapotranspiração, né? Porque, na prática, em áreas que tem muita floresta, a engenharia não consegue mais separar o que evapora direto do chão e o que as plantas estão meio que bombeando ativamente para o ar. Pois é, a biomassa do planeta atua como uma tubulação ativa nesse seu encanamento global. As raízes sugam a umidade lá do fundo, Vencendo a gravidade, inclusive. vencendo a gravidade. A água sobe pelo tronco e as folhas soltam tudo na forma de vapor. E as fontes trazem um exemplo espetacular sobre isso, que são os famosos rios voadores. Os rios voadores da Amazônia.
Exatamente. Em termos hidrológicos, a floresta amazônica não é só um ecossistema bonito. Ela é a maior estação de bombeamento hidráulico do mundo, cara. É uma loucura pensar nisso. Uma única árvore grande pode jogar centenas de litros de água na atmosfera em um único dia. Então, quando os ventos arrastam esses rios voadores pelo continente afora, eles não estão levando só água. Eles carregam toda aquela energia térmica acumulada junto, certo? Com certeza. A energia viaja junto com o vapor. Mas aí o cenário muda de repente. Quando essa massa de ar finalmente esfria nas altitudes, o tal compressor do ar-condicionado inverte o processo. O vapor condensa, a gravidade assume o controle e a chuva cai. E aí a água atinge o chão. Exato. E é nesse instante, quando a gota finalmente toca a superfície, que o material descreve a grande bifurcação de todo o sistema. O que é que acontece na Terra nesse momento exato? Olha, esse contato inicial dita todas as regras da drenagem. A gota toca o solo e a física impõe caminhos bem imediatos. Uma fração bem pequena evapora de novo quase na mesma hora. Bate e volta. Bate e volta. Mas a verdadeira batalha mecânica é entre a água que tenta penetrar na terra, Que é a infiltração. isso, e a água que o solo rejeita, que acaba correndo por cima dele. E aí forma o famoso escoamento superficial. Aqui é onde fica realmente interessante. Lendo os trechos, eu percebi uma distinção técnica que meio que vai contra o nosso senso comum, sabe? O texto separa super bem o que é a capacidade de infiltração da chamada taxa de infiltração. São coisas bem diferentes na engenharia. Pois é, e a minha intuição inicial era bem simples. Eu achava que o solo era tipo uma esponja infinita. Choveu, ele vai chupando a água até ficar encharcado, seja areia da praia ou um barro duro. Mas a mecânica não é igual para todo o terreno, né? De forma alguma. E olha, projetar infraestrutura achando que a Terra é uma esponja universal é a receita certinha para o desastre. Imagino que sim. A capacidade de infiltração é o limite máximo estrutural do solo. É a velocidade máxima que aquele chão consegue deixar a água entrar. Depende da textura dele, imagino. Totalmente. Um solo muito arenoso tem espaços vazios maiores entre os grãos de areia, então a capacidade é alta. Já um solo argiloso, que é mais denso, tem espaços minúsculos. A capacidade cai lá para baixo. E a taxa? A taxa de infiltração é o valor real do momento. É o que está acontecendo de fato naquele segundo da tempestade. E a forma como a água entra no solo vai muito além de só cair dentro dos buracos pela força da gravidade. Espera aí, se não é só a gravidade puxando a água para baixo, quais outras forças estão brigando por essas gotas ali na superfície? Aí entram as forças capilares. Elas atuam num nível quase microscópico. Dá para pensar num papel toalha seco. Aham. Se a gente encosta a pontinha desse papel numa gota de café na mesa, o que acontece? O líquido sobe pelo papel rápido, desafiando a gravidade. Nossa, sim, o papel puxa a água para cima ativamente. Exato. O solo age do mesmo jeito. No começo de uma chuva muito forte, num chão bem seco, essa força capilar atrai a água com uma velocidade brutal. Ela se soma à gravidade. Aí a taxa de infiltração atinge o pico máximo. Ah, entendi. Mas o papel toalha não chupa água para sempre. Uma hora ele fica todo molhado. Perfeito. Conforme a camada superficial da Terra vai ficando saturada e encharcada, esse efeito capilar meio que desliga. Ele diminui muito. Aí sobra só gravidade empurrando a umidade bem devagarzinho lá para o fundo. Ah, e isso explica um fenômeno bem curioso do texto. O material diz que depois que a chuva acaba, a umidade se redistribui. As camadas de baixo do solo ficam mais úmidas que as de cima. Isso mesmo. E isso acontece porque a água não fica estagnada na superfície, né? Ela continua descendo, empurrada pela gravidade para recarregar os lençóis freáticos, enquanto a parte de cima vai secando. Precisamente. E entender essa perda de capacidade de absorção ao longo do tempo é o que dita o maior problema da hidrologia urbana hoje. O escoamento. O escoamento. Se a tempestade despeja um volume de água muito maior do que o solo consegue infiltrar, o efeito do papel toalha colapsa. Simplesmente sobra água. E essa água excedente não vai sumir num passe de mágica. Se não entra no chão, ela é forçada a correr por cima de tudo com violência. E é aí que nasce o escoamento superficial. O material ressalta muito que dimensionar isso é vital.
Os engenheiros usam uma métrica chamada coeficiente de escoamento superficial. Que é tipo uma proporção, né? Isso, uma questão de sobrevivência. De 100% da água que caiu, quantos por cento o chão rejeitou? Numa floresta densa, o número é baixíssimo. Mas numa cidade... Num bairro cheio de asfalto, calçada e concreto, o coeficiente vai na lua. Quase toda a chuva vira enxurrada. Ignorar essa dinâmica na hora de fazer um bueiro condena a área a inundações catastróficas. O que nos empurra para um desafio investigativo gigante, porque se uma quantidade colossal de água rejeitada pelo asfalto começa a ganhar velocidade, a próxima pergunta crítica para quem está projetando é: para onde essa força toda está indo? É a pergunta de $1 milhão. E não tem como calcular isso olhando para o mapa do mundo inteiro. A gente precisa isolar o problema. É exatamente aí que o relevo natural entra na jogada para criar as bacias hidrográficas, né? Exato. O verdadeiro palco de toda a hidrologia. O texto é bem direto na definição. A bacia hidrográfica é uma área geográfica delimitada pela própria topografia. Pelo formato das montanhas. Isso, estruturada de um jeito que absolutamente toda a chuva que cair ali dentro vai convergir para um único e exclusivo ponto de saída. O famoso exutório. O exutório. Para simplificar isso de forma bem visual, eu comparei a bacia com uma pia de cozinha gigante. Uma pia toda cheia de irregularidades. Uma pia. Boa. E o exutório, claro, seria o ralo lá no fundo. Qualquer gota que pingar dentro das bordas dessa pia vai acabar escorrendo para o ralo mais cedo ou mais tarde. E as bordas da pia, aquelas partes mais altas, que decidem se a gota vai cair dentro ou fora, são o que chamamos de divisores. Se conectarmos isso com a imagem maior, a visualização da pia é excelente. Mas o autor do material adiciona uma camada 3D fantástica a isso na figura 4 do texto. O que ele mostra lá? Ele faz uma diferenciação muito importante entre o divisor topográfico e o divisor freático. Tá, e qual a diferença? O divisor topográfico é essa borda visível da sua pia, a crista da montanha. É fácil mapear. A gota bateu no cume e escorreu para a direita. Cai na nossa bacia. Escorreu para a esquerda, vai para o rio da bacia vizinha. É a gravidade agindo na superfície, bem na nossa cara. Mas aí temos o divisor freático. Lembra daquela água do começo da nossa conversa? A água que infiltrou e agora está viajando no subsolo? Lembro, a que abastece o lençol freático. Pois é. Essa água lá no fundo não respeita o topo da montanha lá em cima. Sério? Como assim não respeita? É um detalhe geológico formidável. O lençol freático é como um reservatório subterrâneo oculto. Diferente da rocha dura da montanha, a borda desse reservatório de água, o divisor freático, ele flutua. Ele muda de lugar. Caramba! Na época de chuva abundante, o lençol incha e a linha sobe. Na seca, ele recua. E, dependendo de como as pedras lá no fundo são moldadas, a água que infiltrou na bacia A pode cruzar silenciosamente a fronteira por baixo da terra e sair no exutório da bacia vizinha. Nossa, como se fosse um vazamento escondido no encanamento por trás da parede da nossa pia, sabe? E fica enchendo a pia do vizinho sem ninguém ver. Exatamente isso. Por isso, ao calcular quanto de água tem numa região para abastecer uma cidade, os engenheiros não podem olhar só para a foto da montanha. Tem que entender as águas invisíveis debaixo do pé da gente. Mas, mesmo com toda essa complexidade subterrânea incrível, as chuvas intensas e perigosas ainda escoam na superfície. E para tentar domar a fúria desse escoamento rápido, o material mergulha fundo nas formas geométricas do terreno. Como é que a matemática prevê o tempo de uma enchente? É aí que a engenharia traduz a irregularidade da natureza em números precisos. O objetivo final de medir o formato dessa bacia é calcular o tempo de concentração. O tempo de concentração, que é isso na prática? É o tempo exato que uma gota de chuva que cai no ponto mais distante das bordas da bacia leva para viajar por todos os rios até chegar lá no ralo final, no exutório. Para descobrir esse relógio da enchente, os engenheiros usam o coeficiente de compacidade. E, assim, sem querer entrar nas equações chatas, o que me chamou muita atenção foi a lógica desse coeficiente. Pelo que eu captei, os engenheiros pegam o formato todo torto de uma bacia real e comparam com um círculo perfeito.
Tipo, o quão circular é esse terreno? Isso. Eles testam a circularidade da bacia. Então, o que tudo isso significa? Por que usar logo um círculo como uma medida de perigo máximo para uma enchente? A física elementar do círculo responde isso rapidinho. Num círculo perfeito, não importa em qual ponto da borda a pessoa esteja, a distância até o centro vai ser sempre rigorosamente a mesma. Ah, então, pensando nisso topograficamente, se uma chuva cai de forma uniforme em cima de uma bacia que parece um círculo redondo, a água das bordas vai percorrer distâncias bem iguais. Isso mesmo. Então, toda essa enxurrada vai viajar meio que em sincronia e vai bater lá no exutório, no ralo, quase no mesmo segundo. E essa dedução atinge o coração do problema das enchentes. A geometria do terreno dita o nível de perigo. Se a bacia é redonda e tem um relevo íngreme, o tempo de concentração encolhe muito. Fica tudo muito rápido. Milhões de litros d'água chegam ao mesmo tempo. É uma parede de água súbita e violenta. A água corre tão rápido que a terra não tem tempo de usar nem a capacidade de infiltração que restava. Uma enchente relâmpago monstruosa. E se fosse uma bacia mais fina e comprida? Ah, se ela tem formato de corredor longo, a água que caiu perto do ralo vai embora muitas horas antes da água lá da ponta de cima sequer chegar no meio do caminho. A força da enchente é diluída no tempo. É bem mais seguro. Nossa, isso joga uma luz enorme sobre outra métrica-chave das fontes, a ordem dos cursos d'água. Quando eu li pela primeira vez, parecia só uma classificação chata de rios, mas agora faz total sentido. Estratégico, né? Muito. O texto diz que os riachos bem pequenos, que nascem lá em cima e não recebem água de ninguém, são de ordem 1. Aí, quando dois riachos de ordem 1 se juntam, formam um de ordem 2. E assim vai, encorpando o rio até chegar no fim da bacia. E essa hierarquia mapeia, na verdade, uma rede de vias expressas para a água. Uma bacia que tem uma ordem alta lá no final significa que ela tem artérias incrivelmente ramificadas para coletar a água de várias subbacias de uma vez só. E aí a gente junta as peças do pesadelo. Exato. Se juntarmos um solo de asfalto que não infiltra nada, Com uma rede de rios cheia de ramificações rápidas. com um terreno íngreme ladeira abaixo e um formato geométrico próximo de um círculo, pronto, a gente tem a fórmula matemática perfeita do desastre. Mas também tem as ferramentas para tentar mitigar isso. Sabe, é revelador como esse conhecimento muda a forma como a gente enxerga o mundo. O que para o olhar desatento é só um vale bonito, um cenário de montanha maravilhoso, na engenharia é uma matriz de risco complexa. Cheia de variáveis. Exato. Imagina projetar uma tubulação debaixo de uma avenida sem decodificar o quão redonda ou declivosa é a bacia lá em cima. É construir uma armadilha e ficar esperando a tempestade desarmar. E isso demonstra que entender esses conceitos não é só teoria para passar na prova. Dominar o que está nesse material é a barreira invisível que protege a infraestrutura moderna de um colapso completo. Sem calcular o vapor, a capilaridade da infiltração e essa geometria pesada, a gente estaria totalmente no escuro. E essa constatação forte serve perfeitamente para a gente amarrar tudo o que foi destrinchado aqui. Foi uma jornada em tanto, conectando pontas que pareciam separadas. Uma odisseia termodinâmica, eu diria. Sem dúvida. A gente viu que o Sol gasta uma energia assustadora para fazer a água evaporar, transformando florestas em bombas de umidade. Depois vimos essa água cair e presenciamos a briga entre infiltração e gravidade no solo. Pois é, com direito a forças capilares no meio. Pois é. Desenhamos as linhas divisórias da bacia topográfica e até aquelas divisórias invisíveis flutuantes lá nos lençóis freáticos. E terminamos convertendo a beleza das montanhas em puro cálculo matemático para tentar prever enchentes. Tiramos a hidrologia da poesia e a colocamos na prancheta do projeto, né? Método pragmático puro. O que, acho que deixa um terreno super fértil para a gente lançar uma reflexão meio provocativa no final. Manda ver. No finzinho das fontes, os autores comentam sobre a atuação humana constante e a urgência de monitorar os recursos. Então,
pensando em toda essa engenharia reversa das formas da natureza que fizemos agora. Certo. Se a bacia hidrográfica é esse funil perfeitamente moldado por milênios de desgaste físico, atrito, equilibrando certinho a geometria para o escoamento, o que acontece quando o nosso desenvolvimento decide passar por cima de tudo isso? É uma pergunta perigosa. Né? A gente nivela os morros, asfalta o chão, bloqueando toda a porosidade, concretiza os canais, a gente apaga o relevo antigo. O que altera completamente a geometria e as forças que a gente estava discutindo. Sem dúvida. Fica a questão, será que, na nossa pressa de crescer, não estamos desenhando bacias hidrográficas artificiais inteiras, feitas de cimento, onde todas as nossas antigas fórmulas e cálculos vão simplesmente falhar, já que as regras originais do terreno não existem mais? O tempo de concentração das vazões está encolhendo e as cidades ainda não estão recalibradas para isso. Pois é, um descompasso assustador. Fica aí essa provocação para nossa audiência ponderar na próxima vez que o céu escurecer e começar a chover. Quando virem a água descendo para o bueiro, lembrem que não é só chuva caindo, é uma engrenagem matemática colossal fluindo bem ali debaixo dos pés. Bom, foi um prazer imenso poder desvendar essa mecânica toda hoje. Agradecemos muito a companhia e a curiosidade constante de quem acompanha a gente. Fiquem sempre alertas à física do dia a dia e a gente se encontra na nossa próxima análise detalhada.